meditar na palavra do Senhor, nossa 17ª mensagem em Eclesiastes, mas já estou com um gostinho de saudade, porque é a penúltima mensagem. Domingo que vem, se Deus permitir, nós encerraremos essa série. E o tema de hoje é o melhor investimento. Nos últimos anos, muito tem se falado sobre investimentos, não é mesmo? É mercado financeiro, é diversas coisas. Também se fala sobre a instabilidade do mercado, das ações. Vemos milionários ficando bilionários em questão de um dia, através das suas expertises no mercado de ações. Mas outros investem, às vezes, tudo que têm e, por vezes, perdem tudo. E você? Onde você está investindo os seus recursos? Onde você está investindo o seu tempo? Onde você está investindo o seu coração? Qual é o melhor investimento a ser feito? Em quais águas você tem lançado o seu pão? E essa é uma expressão que a gente vai ver daqui a pouco. John Paton, um missionário escocês do século XIX, amava o Senhor e decidiu estudar teologia. E quando ele retorna à sua cidade, ele passa a servir a sua igreja por alguns bons anos. Mas em determinado momento, ele entende que Deus estava o chamando a levar o evangelho nas ilhas das Novas Hébridas. Tudo certo. Acontece que o povo que lá estava praticava o canibalismo. E pelo menos 2 missionários já haviam sido mortos. Tentaram o desmotivar a não ir, mas não foi suficiente. Paton estava lançando o pão sobre as águas. Ele estava fazendo um investimento arriscado, eu sei, e que para muitos parecia um fracasso. A fé de Paton resistiu a esses desafios. Ele investiu os seus recursos, ele investiu o seu tempo e ele investiu o seu coração para levar o evangelho àqueles homens cruéis. E muitos deles foram convertidos a Cristo. Mais tarde, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, chamava o Paton de o rei dos canibais, porque a fé, o evangelho alcançou aquele povo. Meu irmão, você não precisa ir para uma ilha assim, se Deus não o chamar. Mas Deus lhe chama a investir em algo. E é o que nós veremos nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós faremos a leitura de todo o capítulo 11 e já adentraremos no capítulo 12, onde nós veremos até o versículo de número 8. E um pedido que eu faço aos irmãos é, ao concluirmos a leitura, não feche sua Bíblia, mas permaneça com ela aberta, na medida em que nós vamos realizando a exposição. Os irmãos encontraram? Sim, está escrito a palavra do Senhor. Atire, lance o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá.
se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, talvez na sua versão, antes que venham os maus dias, e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que é santa, que é viva e é eficaz. A Tua palavra, ela é como uma espada. Ela nos fere, mas ela também nos cura. Que nessa noite nós possamos sermos feridos pela Tua palavra. Assim como Agostinho disse, feriste o meu coração, por isso o amei. Que a Tua palavra, somente ela, fira o nosso coração, mas também traga descanso, repouso, alegria e esperança no Senhor. É tudo o que desejamos. Em nome de Jesus. Amém. No texto anterior, o sábio nos conduziu pelo caminho da sabedoria. É claro que ele mostrou que a vida cristã, ela é também como uma corrida. Nós vemos constantemente essa metáfora, nós vemos principalmente no apóstolo Paulo falando isso. Acontece que nessa corrida nem sempre o mais rápido vence, devido às incertezas da vida. Nós vimos que por mais prudente que o homem possa viver, nós não temos o controle sobre o amanhã. Mas isso não deve ser algo que nos cause medo. Isso não deve ser algo que nos cause ansiedade em relação ao futuro. Pois nós sabemos que o nosso Deus tem o controle do universo em suas mãos. Dito isso, o sábio no capítulo 10 nos falou de dois caminhos. Vocês lembram? Dois modos de viver. O modo de viver sábio e o modo de viver tolo. O sábio, ele vive no temor do Senhor.
Ele vive uma vida dependente ao Deus que sustenta todas as coisas. Mas agora o tolo ele vive naquela tentativa humana de viver, do seu próprio modo, tentando ser o seu próprio Salvador. E Salomão diz que ele faz muitas tolices. Também vimos que, ao comparar o caminho do sábio e o caminho do tolo, ele diz que o sábio ele vive sim cautelosamente diante dos perigos e dos riscos deste mundo. E hoje, praticamente nós nos dirigindo ao final, o sábio começa o capítulo 11 falando sobre investimentos. Só que isso parece um pouco estranho, não é mesmo? Por quê? Porque em todo o livro, o sábio está falando de um mundo que é um mundo de vapor, onde as coisas, elas são totalmente instáveis, onde as coisas são incertas, são imprevisíveis, onde nem sempre vem o resultado esperado. Será então que diante dessa realidade nós devemos esperar somente pelo próximo mundo, onde tudo se fará novo para aí então vivermos, para aí então investirmos em algo? A resposta é não. Há muito o que fazer agora. E Deus nos chama a nos envolvermos no trabalho, confiando em sua providência e não no que vemos. Eu sei que o mundo é incerto, que nós não sabemos o dia de amanhã, mas Ele está dizendo, confie no Deus que é soberano, no Deus que provê todas as coisas. E aqui, eu gostaria de abrir um parênteses. Eu sei que volta e meia nós nos esquecemos do Deus da providência. E nós vivemos como se nós estivéssemos no controle da vida. Não é assim? Quantas vezes você tentou viver dessa maneira? Mas nessa noite eu lhe convido a pensar no Deus da providência. Não precisa ser agora. Pode ser quando você for dormir ou quando você acordar pela manhã, depois de uma boa noite de sono. Aí está um bom momento diário para você lembrar da providência divina. Como escreveu o pastor John Piper, Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas. Porque o sono ele é um lembrete contínuo de que para nós não ficarmos tão ansiosos, mas para descansarmos nele. O sono é um lembrete diário da parte de Deus de que nós não somos Deus, de que nós não temos o controle. Não é assim? Quando você está dormindo, você está totalmente vulnerável. Ou será que para dormir depende de você? Não. Mas ali nós vemos a providência. Deus cuida daqueles que o amam. Dito isso, lembre-se do Deus soberano, lembre-se da sua provisão. Nessa noite eu vou ser um pouco econômico. O sermão vai ter só 2 pontos. Nós vamos dividir o texto em 2 pontos, ok? Não vai ter 3. O primeiro ponto é, Deus nos chama a sermos investidores. É o que nós vemos dos versículos 1 até o versículo 6. O sábio, no versículo 1, inicia o capítulo com a seguinte ordem: atire, lance o seu pão sobre as águas. O que Salomão está fazendo aqui está utilizando uma figura que era muito comum àquele povo. Naquele período, isso era algo muito comum à agricultura. E a nação de Israel aqui havia passado por grandes mudanças. E segundo alguns estudiosos, Israel havia se tornado uma ponte para o comércio internacional. E de acordo com o capítulo 5, não sei se vocês lembram, Salomão acaba falando de pessoas
que tinham perdido as suas riquezas naquilo que ele chama de uma má aventura. Então o que ocorre? Ao ver algumas pessoas perdendo as suas posses, isso já era motivo suficiente para que outros não arriscassem mais nada. Mas Salomão está dizendo, não, isso não é nem seguro e nem sábio. Por isso que Salomão faz aqui exortações sobre como viver em um mundo com muitas incertezas. E a primeira exortação dele é: lance o seu pão sobre as águas. Que é isso? Pegar um pão e jogar na água? Pegar o pão molhado, é isso? Não, não é isso. O princípio dessa exortação é: pegue o produto da sua obra, do seu trabalho, e lance adiante. Lance para a água, invista, busque fazer algo bom com isso. Mas perceba que isso não é algo simples. Parece ser uma coisa arriscada a fazer. O comércio marítimo era algo muito arriscado. Eram jornadas longas e perigosas, e as pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo com os seus bens, com os seus navios, com os seus barcos, que ali foram lançados. Para terem ideia, às vezes um retorno demorava em torno de 3 anos. E o retorno era sempre variável, o resultado era sempre variável. Nem todos recebiam o mesmo. Mas nós vemos isso também no Novo Testamento. Jesus fala da parábola dos talentos, onde há quantidades diferentes sendo distribuídas. Mas o que Deus exige? Deus exige que coloquemos em uso. Amém? Uma aplicação aqui. A isso que Deus nos chama. Ele nos chama a sermos investidores no seu reino. Ele nos chama a nós utilizarmos o que Ele nos deu. Há diversas formas que podemos investir no reino. Por exemplo, dinheiro é uma forma de fazer isso. Por meio dos dízimos e ofertas, estamos investindo no reino, fazendo com que o reino de Deus avance. Isso é extremamente necessário. Mas não é somente isso. Há outras inúmeras formas de investirmos no reino. Sabe como? Invista seu tempo. Ah, esse é mais difícil, né? Eu sei. Mas invista. Invista o seu coração. Invista os seus dons e talentos. Pois todos nós somos chamados a colocar os nossos talentos à disposição do reino de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente não deseja compromisso. E é mais fácil vivermos sem nos envolver, por exemplo, com a igreja, com os irmãos. Mas invista na vida comunitária. Invista também na vida dos seus filhos. E muitos pensam que estão fazendo bem isso. Pensam que estão fazendo bem isso quando estão dando a eles tudo do bom e do melhor. Isso é bom, claro. Que bom que você tem condições a isso, meu irmão. Mas o melhor investimento que você pode fazer na vida do seu filho é lhe apresentar e viver o Evangelho. Esse é o melhor investimento que você pode fazer na vida do seu filho. Pense comigo. Uma situação aqui. Você está disposto a investir os seus filhos na obra do Senhor? Tem pais que morrem de medo se o filho ou a filha chegarem para eles e falarem: pai, quero ser pastor. Quero ser missionário, missionária. Misericórdia. Obrigado mesmo. Se seu filho falasse isso para você, o que você faria? Você investiria nele? Ou será que o seu discurso é igual de quase todo mundo? Sabe o que é, filho? Esse negócio de pastor, esse negócio aí de missionário, não dá dinheiro. Você precisa de algo que dê dinheiro.
É claro que dinheiro é importante, mas esse discurso tem desestimulado as vocações. Vai para a faculdade e você vai ver isso. Na grande maioria. A motivação das pessoas não é: eu vou me especializar naquilo que eu sou vocacionado a fazer. Mas a grande motivação é: eu estou fazendo esse curso porque esse é o curso que dá mais dinheiro. Se o seu filho deseja um ministério, invista nele. Spurgeon certa vez disse: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Invista no reino de Deus. Lance o pão. Sabe o que é isso? O pregador quer que nós assumamos o risco. O sábio, o Correlete aqui, o pregador, Salomão, quer que você assuma o risco. Mas não de forma imprudente e impensada. É o que ele diz no versículo 2. Reparta o que você tem com 7, e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Seria como dizer: não coloque todos os seus bens em um único barco, em um único investimento, pois nós não sabemos o que vem pela frente. Mas a ideia aqui também é: não retenha somente para ti, seja generoso, abençoe outros. É claro que ao fazer isso, você pode não ver mais o pão que foi lançado nas águas. Mas o que diz o final do versículo 1? Depois de muitos dias, você achará. Principalmente quando investimos no reino. Mesmo que demore a vermos os frutos disso. Eu me lembro do tempo que eu jogava futebol, e até um bom tempo, e tinha alguns colegas que viviam uma vida totalmente imoral, uma vida totalmente longe de Deus e sem querer saber dele. Mas nós começamos a nos reunir para ter um tempo de oração juntos e um estudo da palavra. Ali o pão foi lançado. Acontece que nós convivemos por quase um ano. Eu não via mudança nenhuma. Mas se passaram alguns bons anos. E um colega me adicionou ainda no Facebook. E logo em seguida ele me chamou. E começou a me contar as novidades. E a novidade principal é que agora ele era um discípulo de Jesus. Sabe o que é isso? No tempo de Deus, Deus abriu o seu coração para que ele cresce. Não fui eu. Nós apenas lançamos o pão. Nós apenas dividimos o que temos. Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem encontra os corações. Talvez você pense: ok, eu entendi. Você está certo nisso. Acontece que eu só estou esperando as condições estarem favoráveis para eu poder investir no reino. Lembre-se de que há coisas que estão fora do nosso controle. Ou quem sabe você até tenha desejo, mas tem medo. A verdade é que se nós esperarmos a situação ideal, nós nunca vamos começar. Não é assim? Diz que você vai fazer dieta na segunda para ver se você começa. Eu quando penso, não, vou começar na segunda. Não vai. Tem que ser agora. Já. É hoje. É exatamente o que nós vemos nos versículos 3 e 4. Onde o sábio diz: quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul e quer para o norte, no lugar em que ela cair, ela vai ficar. E quem observa o vento não plantará. E quem olha para as nuvens, não colherá. Salomão está usando aqui a natureza, dando dois exemplos da natureza. Um é que as pessoas olhavam para as nuvens e viam elas cheias de água, já sabiam.
Está vindo um período chuvoso. Isso vai prejudicar, principalmente a colheita. O segundo exemplo que ele dá é acerca do vento. O vento, ele leva uma árvore de lá para cá, e onde ela cai, não se mexe. Ela permanece ali. Ela não se levanta, ela não se move para uma outra direção. Essa era algumas observações, por exemplo, que os fazendeiros faziam. Porque eles ficavam sempre aguardando o melhor momento, que era justamente quando não tinha vento e nem nuvens. Isso permitia que eles espalhassem melhor a semente pelo campo. Acontece que se eles esperassem demais pelo tempo perfeito, eles poderiam nunca semear. Em algum momento eles tinham que arriscar. É por isso que Salomão diz que quem fica somente olhando o vento não vai plantar nunca. Quem fica olhando as nuvens nunca colherá. Sabe o que é isso? Não espere a condição ideal para você fazer algo. Porque se você esperar o tempo perfeito, você não vai fazer. Ou talvez você não terá esse tempo. O tempo é hoje. Quais condições você está esperando? É claro que isso não significa viver de forma irresponsável. Lembre-se que é o tolo que vive assim. Mas o sábio também precisa arriscar muitas vezes. E se olhar para o futuro, pensando que quando as coisas melhorarem, é que você vai ver para fazer tal coisa. É engano, gente. Nunca sairemos do lugar. Nós sabemos que as tomadas de decisões não são fáceis. Afinal, nós não sabemos o que nos aguarda. São tomadas de decisões que precisam ser pensadas, claro. Que podem impactar toda uma família. Mas devemos seguir em frente, confiando em nosso Deus. É o que vemos nos versículos 5 e 6. Onde ele diz: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo no ventre de uma mulher é formado, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E olha o que ele diz: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Aqui nós temos aquilo que nós chamamos na teologia reformada de responsabilidade humana e soberania divina. A responsabilidade, como já diz o nome, é aquilo que nós somos responsáveis a fazer, aquilo que nós podemos e devemos fazer. Como diz o texto, que responsabilidade é essa? Plante a sua semente, trabalhe, haja. Mas agora, você não sabe o que acontecerá, ou sabe? O homem não conhece nem o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, diz Salomão. E o homem também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Sabe o que é isso? Há mistérios na maneira como Deus conduz o mundo. Nós não podemos compreender tudo o que Ele faz. Apenas confie. Saiba que Ele é bom. E Ele não erra. Aqui nós vemos também essa metáfora. Ela é muito utilizada em toda a Bíblia. Ela diz que a palavra de Deus é como uma semente, que nós devemos lançar a palavra de Deus. A realidade é que eu e você não podemos deixar que as condições adversas nos impeçam de proclamar o Evangelho. Lance a semente. Não depende de você.
A conversão do seu parente não depende de você. A conversão do seu filho, dos seus pais, não depende de você. A conversão do seu colega de trabalho não depende de você. Mas agora, como crerão se não há quem pregue? É o Espírito que convence o homem. Por isso, eu e você precisamos anunciar o Evangelho. Essa é a certeza que nós temos. Não esqueça, de forma alguma, do controle soberano do nosso Deus. É Ele que nos dá a confiança para trabalharmos. É somente essa certeza que vai lhe dar confiança para você lançar o pão sobre as águas. Somente essa confiança, somente essa certeza que vai lhe dar confiança a você semear. Mas essa certeza também nos permite a vivermos melhor neste mundo. E é o que nós veremos no segundo ponto. Versículos 7 a 10, inicialmente. Aquilo que nós estamos vendo constantemente. O quê? Desfrute toda a sua vida. Em alguns momentos Salomão fala, desfrute das dádivas, desfrute do comer, do beber. Mas aqui ele fala, desfrute de toda a sua vida. E é um refrão repetitivo, não é mesmo? E nesses versículos, parece que Salomão está se dirigindo, parece não, ele está se dirigindo mais especificamente aos jovens. Lembrando que esse livro, ele é escrito no final da vida de Salomão, já velho. E ele instrui os jovens a viverem bem. Mas normalmente os jovens não querem dar ouvidos a isso. Ah, fulano não sabe do que está falando. Não é assim? Sejamos sinceros, quantos erros nós cometemos por não dar ouvidos aos nossos pais? Por não darmos ouvidos a alguém mais experiente? Jovens, é melhor aprender com os erros dos outros. É isso que Salomão está falando. Você não precisa ir lá e errar. Aprenda com os erros. Salomão sabe bem disso. Vamos ver os versículos 7 a 10. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que o homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Ele diz, alegre-se jovem na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, normalmente a ideia popular é só até a primeira parte do versículo, né? Siga por onde o seu coração mandar, faça o que o teu coração deseja, não é assim? Mas o versículo continua. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Ele começa falando de uma coisa simples, do sol. Ele está dizendo, desfrutem, aproveitem as coisas simples da vida. Ele está dizendo, jovens, você já pode ser feliz agora. E isso é o que muitos jovens não entendem. Eles depositam toda a sua perspectiva de felicidade em alguém, ou em alguma coisa. Não é assim? Quando somos jovens, nós desejamos muito, e não é errado isso. Mas o problema é que nós pensamos, o dia que eu tiver aquilo, aí eu serei feliz. Salomão está dizendo, não, você já pode desfrutar de felicidade agora. No presente.
Quanta gente quer que o final de semana chegue logo, que as férias cheguem logo. Mas o sábio está dizendo, não desperdice o seu tempo. Se alegre a cada dia. Porque sabemos que um dia essa luz, a luz será escurecida. Ou seja, virão dias de trevas, virão dias difíceis. Essa é a realidade da vida debaixo do sol. Essa é a inconstância da vida. Por isso a recomendação, se alegre jovem. Que o seu coração seja feliz. Siga por onde o seu coração mandar. Mas aqui ele não está dizendo, viva como você acha melhor. Não. Esse viver aqui é, viva no temor do Senhor. Sabendo que Deus trará a juízo todas as coisas. Portanto, ao desfrutar aquilo que Deus lhe dá, que você não se encante com este mundo mais do que com o seu Criador. Ele é infinitamente melhor do que qualquer coisa. Um dia prestaremos contas a Ele de tudo que fizemos aqui. Isso não é para lhe dar medo, não é isso. Mas imagina uma situação. Pensou que no próximo domingo nós não tivéssemos pregação, mas nós iríamos colocar ali um vídeo com a sua vida, com tudo aquilo que você pensa, deseja, fez, faz. Você se envergonharia do que seria projetado ali? Ou será que tem alguém tão bom aqui que eu me envergonharia? Com certeza. Sabe o que é isso? Se eu chegar um dia diante de Deus e apresentar a Ele o meu DVD, certamente eu estarei condenado. Como escapar? Eu preciso da justiça de Cristo. Eu preciso de Cristo, você precisa de Cristo. É por Cristo que nós somos considerados, declarados justos. Sabe o que é isso? Perdoado. Isso não quer dizer que não teve condenação, não. Teve, mas recaiu sobre o Filho de Deus. A sua condenação recaiu sobre o Filho de Deus. Por isso, ele está dizendo, jovem, saiba que um dia, por mais que você pense que não, porque quando nós somos jovens, nós pensamos que vamos durar para sempre. Mas ele está dizendo, um dia você estará diante do grande juiz do universo, diante do Deus soberano, diante de um Deus que não pode ser subornado. Um dia estaremos prestando contas diante dele. E a pergunta é, você está preparado? Você está preparado para esse grande dia? Se você acredita que está preparado por algo que você faz, então, sinto muito lhe dizer. As Escrituras dizem que todas as nossas boas obras são consideradas como trapos de imundícia. Será que podemos nos achegar assim diante de Deus? Diante do santo Deus? É por isso que Salomão diz no início do capítulo 12, lembre-se do quê? Do seu Criador, nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis, se aproximem os anos em que você dirá, eu não tenho contentamento, eu não tenho satisfação neles. E até o versículo 8, o sábio vai falar dessa realidade, de como passa a vida. Lembrando que tudo na vida é vaidade, que tudo é vapor, que tudo é vazio de significado permanente. Ele diz, olha, chegará o dia em que o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Perceba que ele está concluindo praticamente da mesma maneira que começou, não é mesmo?
vaidade de vaidades. As coisas deste mundo são passageiras. Mas a exortação do Salomão é: lembre-se do seu Criador. Que você essa noite saia daqui com essa frase: lembre-se do seu Criador. Perceba que ele não diz: lembra-te do teu Deus, mas ele diz: lembra-te do teu Criador. Porque a palavra Criador nos lembra daquele que nos deu tudo o que temos. O nosso Criador é aquele que nos fez e nos deu vida. Lembrar do seu Criador é mais do que você lembrar que existe um Criador. É mais do que pensar de vez em quando nele. Lembrar do seu Criador significa trazer à memória diariamente o que o seu Criador fez por você, quem Ele é. Lembrar do seu Criador é fazer de Deus o centro da sua vida e viver para fazer a vontade dEle. Os dias difíceis virão. E diz o texto que sem Deus não haverá satisfação. Lembre-se sempre do seu Criador. Se renda a Ele. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Todos os outros, por mais maravilhosos que sejam, não podem ser comparados com a infinita dádiva de conhecer o Criador. Finalizando. Aos jovens, que você não esqueça disso. Lembre-se do seu Criador antes que venham os dias maus. Mais importante do que a sua faculdade, mais importante do que o seu trabalho, mais importante do que o seu relacionamento, está em você lembrar o seu Criador. Porque senão você pode ser um sucesso aos olhos deste mundo, mas um fracasso perante Deus. Vamos orar? Senhor, foi a Tua palavra ministrada nessa noite. E nós Te louvamos por isso. Nós Te louvamos porque nós apenas abrimos a Tua palavra e ela fala por si mesmo. É como um leão. Queremos, Pai, diante daquilo que ouvimos, aprendermos a vivermos melhor. Vivermos melhor sem nos esquecermos de onde o Senhor nos tirou, da vida que o Senhor nos deu, da salvação que recebemos em Cristo, lembrando do nosso Criador, que sustenta todas as coisas. Mas, Pai, também nós fomos exortados aqui, que devemos lançar o nosso pão sobre as águas. O que é isso? O Senhor nos chama a investirmos em Sua causa. E como eu disse, há diversas maneiras de fazermos isso. Senhor, não permita que os nossos irmãos guardem para si os seus dons e talentos, os seus recursos, mas que possam compartilhar com todos para edificação do corpo de Cristo. Assim nós crescemos, nós precisamos uns dos outros, que possamos investir o nosso tempo, recursos, que possamos investir o nosso coração no Teu reino. Esse é o que desejamos. Possamos investir tempo em conhecer o Senhor. Esse é o melhor investimento que podemos fazer. Amém. Amém, meus irmãos. Quero